Algum irmão para orar? Pai amado, Amém. nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, esta manhã nos unimos a Ti, Senhor. Em Amém. primeiro lugar, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é luz, amor, e tudo está feito, Senhor, no Teu Filho Jesus Cristo, que Sim. veio, viveu, morreu, ressuscitou e trouxe a Tua vida para dentro de nós. Amém, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra, cremos no Teu Evangelho, Amém. e temos a Tua vida no nosso coração. Pela Amém. fé, Senhor. Nós te Amém. agradecemos por essa obra maravilhosa. E nesta manhã nos apresentamos diante de Ti para receber a Tua porção, o Teu pão da vida, o Teu alimento para nos suprir nesta manhã, usando o Teu servo, nosso amado irmão, que trazendo a palavra nesta manhã nós possamos absorver, entender, nos dê inteligência e sabedoria, Senhor, que vem somente de Ti. Amém. Através da palavra, Amém. sejamos abertos nossos olhos, coração aberto, recebendo tudo que o Senhor tem para nós. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão René, tem algum sentimento, alguma palavra, algum versículo para sair? Hum, não tem versículo, mas eu queria só no início compartilhar, né? Não tem um Sim. sentimento especial assim, de Amém. desenvolver uns assuntos especiais assim, mas eu estava vendo algumas coisas assim, em comunhão com alguns irmãos e gostei muito a aplicação de um irmão que fez assim, que o povo de Israel é um povo que a gente sabe que ele tem que andar em guerra, tem que viver em guerra. Não porque ele goste de andar em guerra, não porque ele preferiu fazer isso aí. Não foi uma eleição dele. Ele precisa porque os povos que estão ao redor são povos que querem destruir totalmente o povo de Israel. A gente sabe por história na Bíblia, né? Muitas e muitas guerras, né? Onde eles também perderam porque eles abandonaram o Senhor. Mas por outro lado, nas épocas que eles estavam em paz, vamos dizer assim, acho que foi na época de Salomão. Claro, a gente sabe que Salomão também errou, né? A Sim. estratégia que ele usou para poder deixar tudo em paz. O pai guerreou bastante, né, para conquistar as terras, e o Davi não conseguiu ele edificar Jerusalém, porque Jerusalém significa paz. E ele tinha que ser edificado por um homem de paz. Então, na época do filho dele, né, ele então construiu o templo. E assim ele conquistou ou seja, ele começou a possuir aquilo que o pai já deu para ele, né? Se Sim. bem que o Davi queria edificar, não podia, né? Mas eu voltando para o assunto que eu queria falar, o povo de Israel não é que ele, por preferência, ele quis entrar em guerra. A gente sabe hoje, atualmente, e você olha, por exemplo, tudo que está acontecendo lá, os ataques contínuos, Estados Unidos, de fato, está apoiando muitas coisas, né? Dando um apoio para eles, né? E essa guerra que ele faz e precisa fazer, sabe quando você faz uma coisa não é porque você quer, mas porque é por sobrevivência, é porque você tem que defender o seu território, defender a sua esposa, seus filhos, defender aquilo que o Senhor te deu. Então você não pode perder aquilo. Você tem que Verdade. ser forte e firme. Então o povo de Israel, ele não está lutando porque ele quer, é porque é necessário estar em guerra. Então, voltando para o assunto espiritual, a gente pode aplicar isso para nós também. A gente não é que quer lutar, mas é necessário lutar. Se você não luta e se você não pega aquilo que é em Efésios capítulo 5, né? Sim. Capítulo 4, capítulo 5 estão juntos, né? Principalmente o capítulo 5, né?
ele fala, por exemplo, que essa noiva, ela tem que ser uma noiva guerreira. Vamos dizer assim, a noiva deveria estar desfrutando só do noivo, como noivo, né? No matrimônio, no casamento, mas agora ela tem que se tomar guerreira também. Por quê? Porque ela está em guerra, ela também pode ser atingida pelo inimigo. Então, ela tem o casco, né? Tem o capacete, né? Tem as armaduras completas, né? Em todos esses aspectos, né? Por quê? Porque ela precisa sobreviver. Vamos dizer assim, se você, tipo Davi, no dia que você tinha que ter saído para a luta, você fica na sua casa, que a gente desleixa, de repente. Quando tá tudo certo, tá tudo bem, parece que tá tudo tranquilo, lê menos, ora menos, busca menos a comunhão com os irmãos, você fica desleixado, afrouxou. Aí o que que acontece? O inimigo aproveita aquela parte frágil e acontece sempre alguma coisa que faz que a intenção dele é exterminar com você e comigo, principalmente com a igreja, né? Falando assim de forma corporativa, não é só individual. Individualmente a gente é atacado, né? Então, mas a igreja toda também Satanás quer atacar e terminar, mas lógico, Deus não pode permitir isso. Na sabedoria de Deus, isso não pode acontecer. Deus determinou de outra forma, mas, irmãos, nós precisamos ficar sempre firmes. Como que diz em Efésios capítulo 5, acho que tem um versículo. Você tem como ler, Victor, para mim, os primeiros versículos que fala Sim. sobre a guerreira? Tentando você ler, eu queria voltar de novo para a questão de Israel. Por Sim. exemplo, Israel fala assim que ele precisa ir à guerra, não é porque ele prefere isso, mas ela tem que se defender, senão os outros povos vão acabar totalmente com eles. Então, essa é a visão que eles têm, e isso é verdadeiro, mas para nós também é a mesma coisa, irmãos. É o mesmo princípio espiritual, é a mesma aplicação que a gente tem que tomar. Não podemos nos desleixar, não podemos abandonar, não podemos deixar aquilo que estavam fazendo, ainda mais temos que dobrar o joelho, redobrar aquilo que a gente está fazendo, para que nós possamos ser guardados, Amém. porque ele não quer que a gente seja guardado, né? Você pode ler Sim. fazendo um favor? Isso só Porque, isso que eu queria falar, né? porque a Ah, nossa, pode falar. nossa luta não é contra sangue e carne. Esse aí, irmão. Não, também, não, mas é a questão da noiva, né? Da Ah, igreja. sim. Capítulo 5, 25, não é? Sim, isso mais ou menos. Ah. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a Uhum. santificasse, purificando por meio da lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse aí, irmão, Mas aí, da armadura, a armadura é capítulo 6. capítulo 6, É, isso, desculpa, perdão. Efésios, Sim. diz Efésios assim, 6. é, revestido de toda armadura Uhum. de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque Aí, a no... esse Aí, versículo, aí que tá, a gente está em guerra. Porque sim, se ele fala, só quando vai para a reunião tem que ser armar, a armadura, só quando vai orar, só quando vai sair pregar o evangelho. Não é assim, ele fala de uma constante, né? Porque amém. Satanás, ele trabalha, ele não dorme 24 horas, Sim, né? Então, da nossa parte, precisamos nos revestir daquilo que o Senhor nos deu. Porque amém. no universo, irmão, existe uma guerra, a gente não vê. E Verdade mesmo. nessa guerra é muito organizado tudo. A gente é desorganizado às vezes, né? Por isso a gente Sim, não consegue certas coisas. A gente até fala, não, é religioso, ser organizado. Tanto quem tem que ser o espírito guiando. É verdade por um lado, mas por outro, alguém tem que ser responsável por alguma coisa. sim. Lá, eu acredito, né? No exército também, alguém fez errado. Quem que fez? O capitão, o soldado, o tenente, o general. Alguém tem que dar conta. Sim. Então, lá no exército de Satanás existe uma ordem, existe. Então, nós também precisamos ser, nesse sentido, ordenados, organizados, né? Não organização religiosa. Eu estou falando assim, alguém tem que ser responsável de cobrar alguém. Ô, Vitor, você vamos orar junto? Vamos ler junto? Vamos sair junto? Às vezes a gente precisa dessas coisas. Alguém se responsabiliza por alguma coisa. Então,
O que eu quero dizer, irmãos, é que tudo é tão organizado lá, tudo tão bem planejado. As estratégias que o Vitor ainda vai encontrar na Argentina, com certeza foi manipulado e planejado pelo inimigo. Só que nós precisamos nos revestirmos. Você precisamos nos revestirmos, porque estamos na guerra. E essa guerra, irmão, não é uma bombinha. Às vezes acontece na minha vida, na tua vida, bombas terríveis, a gente fica, se sente descolocado totalmente. Então, nesse momento, precisamos do capacete. A nossa mente precisa estar muito clara. A nossa mente precisa voltar para Deus. A nossa mente precisa buscar o Senhor. E assim por diante, todas as partes da armadura é para proteger eu, não sou eu, porque ali não fala só de indivíduo, fala da igreja, fala de todos os irmãos. Então, por outro lado, irmãos, a gente também é responsável de conhecer as armas que Deus nos deu. E uma das grandes armas que Deus nos deu é o sangue do Cordeiro. Então, como é que eu posso vencer? Apocalipse fala assim, um ponto fala assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém. Mas na nossa experiência, como que é o sangue do Cordeiro? Como é que podemos vencer o inimigo? Sim. Irmãos, a gente é pessoa que peca, né? A gente é um pecador arrependido que veio para o Senhor, mas continuamos pecando. Então, o que que eu e você precisamos? Precisamos do sangue precioso. Esse sangue pode lavar o nosso interior, pode lavar as nossas consciências. Por Amém. quê? Porque a gente é ciente disso. Só que se você e eu não aplicarmos o sangue, não temos como irmos diante do Senhor, não temos como ter comunhão com o Senhor. A nossa Verdade. consciência pode ainda ter dificuldades, acusações de Satanás. Ele acusa, ele é acusador dos nossos irmãos. Então, uma das maneiras, estratégia do inimigo, são essas coisas, né? Os bombardeios na nossa consciência, dizendo que você não vale mais, não pode mais. Mas aí a gente tem o sangue do Cordeiro, que Amém. pode vencer o inimigo. Quando o Senhor te perdoa, ele esquece. Eu não lembro mais igual ao nosso perdão. A gente ainda falamos, perdoamos, mas de alguma forma, às vezes ficamos lembrando. Não falamos, mas lembramos, né? Não falamos nada, mas lembramos aí, né? Mas é claro que a gente também consegue perdoar no Senhor muitas coisas, né? Agora, Amém. depois fala assim, pela palavra do testemunho. É assim que fala esse versículo, né, Paulo? O Vitor. Pela E pela palavra palavra do testemunho? que Como que é? guardaram, né? Pela palavra do testemunho que deram. Ah, sim, Que deram. capítulo 11 de Hebreus, né? De Apocalipse. Isso. Versículo 13, irmão. Acho que é. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a Uhum. promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-os, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estão procurando uma pátria. E se na Não, verdade se não é. lembrar, não, não é isso, É né? o Apocalipse fala assim que eles o venceram pelo sangue do Ah, Cordeiro sim. e É pela palavra do testemunho deles, né? 11, 12. Isso. É, 12, 11. Diz assim. Eles, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa Aham. da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. São três condições, irmão. Você acha que quando você vai na guerra não pode morrer? Você acha que o soldado é, israeli ele não morre? A gente não fala, não sabe muito, mas eles morrem também, ficam feridos e morrem também. Mas agora, nós podemos morrer? Sim, a gente pode morrer, irmãos. Satanás pode ainda atingir parte de você que inutiliza você em todo sentido. Não estou falando fisicamente, né? Mas a gente corre risco de até abandonar o Senhor por causa disso. Por Verdade. isso que é muito importante a questão da consciência, onde de fato Deus fala para nós aquilo que está errado e está certo. Porque não tem como ir diante do Senhor se você não aplicar o sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro é que purifica a tua consciência e faz com que a mente também pense de forma diferente. Uma vez perdoado, você consegue dar a palavra do testemunho, né? Porque essa palavra não é só a palavra, a gente estava até conversando com o Vitor nesses dias, não é apenas a palavra conhecida, que atingiu a tua mente intelectual. Ah, poxa vida, eu entendi aquilo, verdade, né?
mas essa palavra também precisa ser colocada no espírito, ou seja, a minha mente que eu conhecia, aquela palavra, aquela frase, aquela porção, aquele ensinamento, eu preciso levar diante de Deus, preciso orar diante do Senhor, preciso entender que não é só para o Vitor, é para mim principalmente, e que isso eu tenho que aplicar na minha vida, e tenho que fazer orações, que aquilo seja a realidade na minha vida, se bem que a gente sabe que não é totalmente real, mas no processo da nossa experiência cristã, a gente vai chegar nisso. Então, a Amém. palavra do testemunho não é só a palavra ouvida ou ensinada para alguém, é a palavra que foi se tornou o meu testemunho. Isso é que Satanás não pode tirar de nós, irmão. E é isso que ele quer tirar de nós. Por isso que é o primeiro ponto. A questão da consciência é muito, ou seja, a questão da purificação dos nossos pecados, né? Ser perdoados pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro, é muito básico. E a gente perde de vista isso aí. Aí, no segundo ponto, eu posso ter uma experiência daquela palavra que eu ouvi. Eu posso experimentar. A gente fala muito na questão de estar em Cristo, estar em Cristo. Aí que você, quando você experimenta aquela frase que você ouve, ou aquele versículo que você leu, que está em Cristo, se torna real em você, aí se torna o teu testemunho, a tua experiência, o teu viver, a tua realidade. Então, aí você, o segundo ponto é ir pela palavra como em espanhol fala assim, por la palavra del testimonio de ellos. Não fala do Senhor, é de eles. É teu testemunho, é teu, né? E depois, a terceira parte é a mais difícil para nós, né? Mas a gente tem que estar disposto até esse ponto. Quando o Senhor foi na cruz, acho que é em Filipenses ou Colossenses, ele fala assim que o Senhor se armou do mesmo Sim. pensamento. É. Armar quer dizer que você também, eu não sei a palavra grega nessa questão, mas eu entendo sim. Se eu estiver errado, os irmãos vão me corrigir, né? Se Sim. alguém entende mais de teologia, pode me corrigir. Mas se armar do pensamento é que você está disposto, você está disponível, você aceita. Se houver necessidade de morrer, você vai morrer pelo Senhor, por aquilo que o Senhor te deu. Entendeu? Então, nós precisamos chegar até esse ponto. E voltar na questão de Israel, eu acabo com isso aqui. Irmãos, tem uma guerra também que a gente tem que ver muito bem, que é a guerra dos amalequitas. Lembra, Vitor? Lembra, Vitor? O Genaro também sabe muito, meus irmãos também. A Sim. guerra dos amalequitas era um povo que perseguiu o povo de Israel. Aí eu lembro, assim, quando o Vitor mencionou esses dias para mim, brincando, mas vamos falar de outras coisas, não é brincar, né? O Moisés, ou seja, o Josué estava lá embaixo, estava Sim. lutando contra quem? Contra os amalequitas, né? Um Sim. povo que queria exterminar o povo de Deus também. Aí, de repente, o Josué, acho que perdia forças, né? Era jovem, mas perdia força, e ele perdia, com certeza morreram soldados, né? Aí Moisés foi lá, ergueu a vara, né? Aí não aguentava mais. Aí veio quem? Arão, né? Arão e Josué. E o Josué que estava guerreando. Josué. Ur, né, o rei, e Josué, que representa o sacerdócio. Os dois juntos ergueram a mão de Moisés e eles ganharam. Irmãos, isso é uma aplicação clara também para nós na Muito guerra que boa. estamos vivendo, que Amém. esse aí, nós precisamos de orações, precisamos de intercessão. Sim, irmão. Isso mesmo. Essa intercessão, irmãos, eu não estou falando do ponto de vista que às vezes os cristãos fora falam, né? Não é que você é investido de um poder especial, não é isso. É que os que estavam intercedendo por Josué, Josué mesmo tinha um coração apropriado diante de Deus e era um soldado que estava defendendo o povo de Israel na frente na guerra, e Moisés era um com ele, e também o Arão e o Ur, né? Os três juntos, irmãos, e os quatro, vamos dizer, com Josué, eles tinham um coração só, tinham um propósito só. Então, eles não estão divididos nos propósitos que eles tinham, porque uma das coisas que Satanás faz também é a divisão. Sim. Então, o que acontece com o povo de Deus? Ela perde força. É que a unidade também não é uma questão de eu concordar simplesmente com o Vitor que ele está certo ou que eu estou errado, não é essa. A unidade é muito mais que isso.
Não é só na questão da mente, que também é, mas é em princípio primeiro no espírito. Depois a mente colocada no espírito, ela consegue se tornar um com o Vitor comigo. Mas não é só eu e o Vitor, é que eu e o Vitor estamos um no espírito da palavra. Aí se torna também a palavra do testemunho nosso. E podemos vencer o inimigo. Ou seja, eu não tenho lugar para dar para Satanás para que ele possa vir e dividir o povo ou causar problemas para a igreja, para os irmãos. Porque Sim. essa é a minha experiência, não tem como. Ou seja, não é a minha experiência no sentido só dizer, ah, poxa vida, Deus fez um milagre, que também pode fazer, não estou dizendo. Mas eu estou falando de transformações que Deus faz na minha vida, faz na esposa dos irmãos, faz nos filhos dos irmãos, faz. Então ela se torna meu testemunho, não é mais o testemunho de Vitor, não é mais o testemunho de João, é o meu testemunho, né? E tudo isso, irmãos, é muito importante. Então, voltando para a questão do Moisés, Arão, Ur e o Josué, irmãos, você vai, por exemplo, para Abraão. Abraão era um homem intercessor. Ele sabia que tinha um sobrinho lá em, em Sodoma e Gomorra. E o que que ele fez? Foi diante do Senhor, mas Senhor, se tiver 50 justos, né? Será que você não vai salvar esse povo? Olha o coração deles. Olha, olha o coração deles, porque ele podia ter falado, não, esse povo é muito pecador demais, acaba logo com eles, não importa mais nada. Ele procurou diante de Deus. Aí foi 30, foi 20, foi 10, e quando não tinha 10, então só tinha o Ló, a esposa e os filhos. Mas você olhando bem, a gente vai ser sincero, o Ló não era tão justo. Eu não sei porque a Bíblia chama de ele justo, né? Porque a condição dele, o coração dele, o coração da esposa ainda mais, quando ele saiu lá do Sodoma e Gomorra, dá para se ver que ele não era tão justo como a gente acha, né? Então dá para... Mas Deus considerou justo, porque era o sobrinho de Ló, e Ló estava intercedendo. Então, irmãos, a questão da intercessão pelos irmãos é muito necessária. A Amém. gente não pode esquecer que nós todos os dias estamos passando situações. Eu passo todos os dias. Às vezes eu falo para o Vitor, eu estou assim, 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 sabe? Ele fala uma coisa, não, não se preocupe, vamos orar. E fato, né? Quando alguém intercede por você e você intercede pelos outros também, é muito importante, irmãos. É muito importante. Você vê o Jó, o Jó foi alguém também que intercedeu pelos amigos, mas os amigos tinham porque ficado um monte por eles. Verdade. É fácil interceder pelos que criticam por você? É fácil, Vitor? Não. Não é fácil, não é fácil. O coração tem que estar muito apropriado, muito correto diante de Deus, muito certo, né? Então, a intercessão de Abraão, irmãos, trouxe muitas coisas. Mas antes disso, irmãos, houve ocasiões em que Ló poderia ter ido, estado com seu tio, só que ele preferiu as coisas dele. Finalizando, irmãos, aqui precisamos vencer o inimigo, precisamos. Sozinho pode até ser, mas eu duvido, irmãos. Desculpa dizer, pode até ser algumas coisas. Mas estando com os irmãos, estando no corpo de Cristo, sim, vocês me entendem o sentido que eu quero dizer. Que a Bíblia fala disso, nós somos membros do seu corpo, né? E o cabeça é Cristo. Aí a gente é ajustado em tudo. E o inimigo não tem como entrar. A unidade faz com que os nossos corações sejam guardados de tal forma que não é eu que eu estou lutando sozinho. Eu, por um lado, mas por outro lado estão com os irmãos, outros guerreiros, orando, intercedendo por mim. Então, Amém. nessa guerra, irmão, a gente não consegue vencer sozinho. Israel não consegue vencer sozinho. Até mesmo precisa da ajuda dos Estados Unidos, que a gente sabe disso. Nós precisamos da ajuda uns dos outros e que o Senhor nos guarde, porque a gente está na questão de sobreviver nos ataques do inimigo. Claro, a Sim. Bíblia fala, o mais certo é que nós podemos ser mais que vencedores. Eu uso a palavra sobreviver, porque se você não se descuida, não se cuida, você pode cair ferido, e pode não conseguir se levantar mais. Mas em Cristo nós podemos ser mais que vitoriosos, né? Por meio daquele que nos amou, né? Então, só isso que eu queria falar, amém. Desculpa. Amém. Muito bom, irmão. Glória a Deus.